Ontem nós falamos, né, sobre a autoidentidade e o desejo e o processo do espelho. Quando esse processo do espelho, ou estágio do espelho, ele não acontece de forma adequada ou saudável, né, que nós falamos ontem, ele vai trazer uma questão complicada na construção desse ser humano, que é o quê? Eu não me percebo, né? A Sofia tá dando show ali. O que aconteceu, Sofia? A Sofia veio cedo hoje aqui na casa do vovô. Vocês estão escutando o choro dela? Ela não quer ir para a escola, nessa idade. Ela nem sabe direito o que é escola ainda, né? Porque, mas enfim, é o processo. Ela tá lá, que ela não quer por tênis, ela quer academia só, mas enfim. Vamos voltar aqui. E quando nós não desenvolvemos essa percepção, nós vamos ter dificuldades de entendermos na íntegra ou talvez parcialmente quem somos nós. Mas quem somos nós em termos de autoidentidade? Porque o nosso comportamento, ele define quem nós somos, né? Ontem eu esqueci de falar uma coisa na aula que é importante, e Jung, ele diz que a autoidentidade e a identidade se fundem, é diferente, né? Como hoje a gente está vendo muito em Jung também, é importante nós colocarmos essa visão dele. Elas são distintas, mas elas se fundem, ou seja, chega um momento que você está unido, né? Unido de uma tal maneira que é indivisível. Você vai ter as representações. A sua autoidentidade é a identidade que as pessoas veem. Isso é a melhor coisa. Ele vai chamar isso de individuação, né? Eu não consigo separar um do outro. Isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano. Quando nós falamos no processo do espelho, né, o estágio do espelho na vida adulta, nós precisamos ter algumas técnicas para que a gente regule ou leve a pessoa a essa regulação, né, esse processo. E isso ele pode acontecer de forma em grupo, que são as técnicas de grupo aí, nessas perguntas pode ser usada numa roda de terapia, num círculo terapêutico, né, uma terapia em grupo, enfim, pode ter o nome que quiser. Aí a gente vai usar. Você vai falar assim, é a leitura, é o processo de Bion? Não, não é. É a visão lacaniana. Qual é a grande diferença, gente? Isso é um ponto importante vocês anotarem. Para Bion, eu preciso ter um terapeuta aonde ele conduz esse grupo de terapia, aonde você já está indo? Deus te abençoe. Tira a boca. Isso. Beijo. Hã? Não, você vai para a escola agora. Vai, leva lá para a mamãe, então. Vai junto, por favor. Não. Quando o Bion ele propõe esse grupo terapêutico ou grupo de terapia, ele vai colocar que precisa ter aí o terapeuta que conduz e intervém quase que o tempo inteiro para que não essa ferramenta não seja distorcida. Então, o terapeuta fala muito no grupo de terapia. Ele fala muito nesse grupo terapêutico, na roda de terapia. Ele vai o tempo inteiro. Então, a pessoa fala, aí ele já vai fazer uma intervenção. O outro fala e faz uma intervenção. Se alguém começa, por exemplo, a falar demais, ele vai fazer uma intervenção. Ele vai ter muito claro essa mediação de um poder maior aonde ele vai colocar. Aqui dentro da teoria lacaniana, o grupo roda de terapia, ele é diferente. Ele trabalha com a linguagem. Ele dá autonomia para as pessoas, aonde as perguntas são lançadas e as pessoas respondem quem quer. No grupo de Bion, todo mundo tem que participar de forma mais ou menos igual. Todo mundo tem que ter o mesmo espaço de voz. Para Lacan, não. E Lacan, para quem é lacaniano, dificilmente o lacaniano ele interrompe. E às vezes nós caímos numa armadilha. Porque às vezes a pessoa fala, ela não tem. E qual é o objetivo de Lacan? A pessoa se perceber que ela está indo além
ela perceber que ela está gastando muita energia e tempo em uma linguagem que não está acrescentando. Porque ele vai dizer o quê? Você precisa se ouvir. Quando nós nos ouvimos, nós vamos falar assim, opa, está indo um pouquinho além. Quando você vai fazer uma palestra, é interessante, né? Eu não sei se vocês, acho que a grande maioria aqui já pregou também, já esteve lá num lugar onde você precisa controlar o tempo, que você tem um tempo de fala, né? A gente tem a noção desse tempo, mas quando não tem, eu, por exemplo, eu tenho uma noção, mas às vezes eu me perco nesse tempo. Quando eu vou para uma palestra, eu tenho uma técnica, sempre vai alguém comigo. Eu tenho, não, é difícil ver números, né? O que a gente tem? Uma folhinha com cor, certo? Quando levanta a cor amarela, né, ele fica com a folhinha amarela, tá quase terminando, se prepara, 10 minutos. Quando levanta a vermelha, eu tenho que ir para os finalmente, porque às vezes eu vou me perder, né? Na última palestra que eu dei, eu fui ali, né, como eu fiz uma técnica diferente, eu dei uma enrolada, teve uma hora que a Luísa estava ali, ela estava com o vermelhinho, e eu não tinha enxergado, de repente ela deu uma erguida, assim, literalmente. E todo mundo sabe, isso é um sinal, final da palestra, começo, porque se eu não me ouço, eu não entendo o tempo, né? Se eu não entendo o tempo, eu vou extrapolar o tempo. Só que na teoria lacaniana, isso é uma questão de desenvolver a autoidentidade. Eu falo demais, então deixa eu me ouvir. Ah, eu não consigo mensurar o tempo, então deixo eu cronometrar. Ah, mas eu cronometro e não vejo, não consigo ficar olhando para o relógio. Então eu tenho que ter um sistema. E aí começa a entrar o desenvolvimento da autoidentidade de uma forma que agregue com a minha identidade no comportamento das outras pessoas. Então, no grupo, qual é o objetivo desse grupo? Que você lance a ideia, que as pessoas respondam quem quiser e no tempo delas. Tem pessoas que vão responder direto, tem pessoas que vão contar uma história, tem pessoas que vão falar de outras coisas. E aí nós, terapeutas, nós temos que tomar cuidado, porque nós, terapeutas, nós temos o quê? O hábito de contar histórias. E nós não podemos contar histórias. Nós temos que ser, muitas vezes, diretos. Você fala, então quer dizer que eu tenho que evitar de contar histórias. Ou as minhas histórias precisam ser curtas e diretas, vai no ponto, né? Então, nesta técnica do espelho, uma das questões é você desenvolver, primeiro, o poder de fala, porque tem gente que não fala nada. Tem gente que não consegue se expor ou se impor diante de uma situação. Tem gente que não consegue levantar a mão e fazer uma pergunta. Tem gente que não consegue abrir o microfone e responder uma pergunta. Outras pessoas até conseguem, mas é assim, como é a sua vida? A pessoa abre e fala, a minha vida é tranquila, tive problemas e hoje eu estou vivendo bem, descobrindo uma versão nova. Pronto. Outra pessoa, se eu perguntar como é a sua vida, ela vai falar, eu nasci em 1974, minha mãe teve problema no parto, depois do parto eu ganhei uma roupa azul, saí do hospital com roupa azul, ou a parteira fez. Ela vai contar todos os detalhes. Isso aqui, a autoidentidade surgindo. Só que o que o Lacan diz aqui nessa questão da autoidentidade? Eu preciso equilibrar com a identidade. A minha visão de quem eu sou precisa condizer com o comportamento que eu tenho. E quando nós conseguimos desenvolver essa habilidade de nos ouvir, nós vamos entender. Aqui eu posso falar quanto tempo? 2 minutos? 5 minutos? 10 minutos? Quando vocês fazem trabalho na escola, na faculdade, nos cursos aqui, quanto tempo vocês têm? Não é estipulado o tempo? 5 minutos você tem para falar, 15 minutos, 20 minutos. Tem pessoas que cronometram, tem pessoas que deixam ir, tem pessoas que não estão nem preocupadas. Quando você está em grupo e a pessoa, você fala, sabe aquela questão de divisão de grupo, né? Somos em 3 para o grupo. Você vai falar 5, você 5 e eu 5. Aí o primeiro começa a falar, ele fala 9. Você já entra em pânico. Se você tem a autoidentidade, se você se ouve e ouve os outros. Então, esse processo do estágio de espelho, ele vai influenciar nisso também. Ele vai trazer, porque a autonomia, né, tem um item aí, se não me engano, é o último, que é a autonomia e a dependência do outro. Ou eu tenho autonomia, ou eu tenho dependência do outro. Certo?
Então, nós precisamos levar isso para as pessoas entenderem, tá? E aí nós vamos fazer essa abordagem aí, vamos dizer, essa ferramenta terapêutica que pode ser no grupo. Qual é a grande diferença? Se eu fizer em grupo, de preferência grupos menores, onde essa roda de terapia vai debater de uma forma igualitária, vai tentar, porque nunca vai ser igualitária, sempre alguém vai falar menos que o outro, mas você pode levar a pessoa a falar, mas não vai ser obrigatório, porque em Bion, né, grupo terapêutica, na teoria de Bion, na 7ª escola psicanalítica, todos precisam participar. Aqui não. Eu posso incentivar a participação, né? A gente fala assim muito, eu não sei se as pessoas aqui conhecem célula. Célula, né, ela tem, no que eu conheço pelo menos, ela tem esse viés lacaniano. Não é terapia, mas é terapêutico, a gente brinca, né? Onde alguém quer falar alguma coisa, você quer se colocar, o que você entendeu, você dá a abertura, mas não fala, João, o que aconteceu, como você está se sentindo, por exemplo. Não é. Você dá essa abertura. É um grupo menor de pessoas que estão estudando, orando, fazendo, mas ele dá uma liberdade de quem quiser falar. Tem um espaço de fala que é igualitário, todo mundo tem o processo de igualdade, mas também não é cronometrado. Uma pessoa pode falar 2 minutos e outra 10, não tem problema nenhum. Por quê? É desenvolver as habilidades dessa questão. E aí é trabalhar no processo do estágio do espelho, certo? Outra forma que a gente pode usar é o diário reflexivo, né? Como que é esse diário reflexivo? Lembrando que a técnica diário é de Jung, né? A técnica carta é de Lacan. Só que o diário reflexivo, ele é lacaniano por quê? Porque ele vai propor uma escrita guiada. O terapeuta vai levar a pessoa a escrever esse diário. Como que funciona assim? Eu vou falar assim, ó, pegar um exemplo aqui, a Kellen está com a câmera aberta, eu vou falar da Kellen como exemplo. Posso, Kellen? Nós estamos conversando. Eu falei, Kellen, eu gostaria que você fizesse um diário reflexivo, beleza? Eu quero que você coloque qual foi a sua percepção da aula de hoje. Primeiro, você coloca, escreve lá, gostei, não gostei, foi longa, não foi, direto. Depois, você vai deixar ela ali e vai refletir. Mas como que foi realmente a aula? E tentar trazer pontos bons e ruins. Lembrando que a teoria da carta lacaniana é o quê? Um ponto bom, um ponto ruim, a sua opinião. Sabe esses textos que a gente faz na escola? Texto argumentativo, dissertativo argumentativo, que cai no Enem, inclusive nos vestibulares, em provas, em concursos. Então, o que a gente vai fazer? Um ponto positivo, negativo, ou um negativo positivo, e a sua opinião. Você precisa aparecer. Então, eu fiz a pergunta, como vamos elaborar melhor essa pergunta? Na sua opinião, como foi a aula de hoje? Aí ela vai escrever essa pergunta, né? Como foi? E ela vai colocar uma resposta direta. O que é resposta direta? Foi boa, foi ruim, foi mais ou menos, foi longa. Ela vai colocar ali. Às vezes ela vai descrever um pouquinho. Foi tumultuado, as pessoas falaram demais, não entendi o conteúdo. Tá, foi no máximo uma linha resposta. Deixou a resposta, no mesmo momento ela vai refletir sobre isso. Bom, foi tumultuada. Por que foi tumultuada? Eu não aprendi, ou eu não entendi. Por que eu não entendi? Eu estava com dor de cabeça, eu saí no meio da aula, o professor falou um monte de coisa que eu não sabia, e aí veio uma confusão na minha mente. Aí eu começo a refletir o que aconteceu, o que esse acontecimento trouxe de emoção para mim, e aí eu consigo colocar no papel. E aí vem o processo lacaniano da diferença da carta. A carta ela é estruturada. Ponto, vírgula, parágrafo, bonitinho. O diário não. O diário é palavras soltas. Teve uma adolescente, eu preciso contar, achei muito legal. Ela falou assim, eu li o livro da Ana Frank. Que legal. O diário não é livro, né? Dela, pois é. Eu fiquei com vergonha. Falei, por quê? Ela falou assim, porque um dia eu cheguei para o meu professor e falei, professor, eu odiei o livro de Anne Frank. E o professor falou a mesma coisa que o senhor, é o diário. E por que você odiou, né? O professor fez essa pergunta, ela contando. É porque não tem final o diário de Anne Frank. Ele não acaba, né? Ele não tem
Daí o professor, mas então, por isso que é um diário. E ele terminou a hora que ela foi presa. Quando que ela terminar? Daí ela falou assim, sabe, professor, né, doutor, né, tava no atendimento. Sabe quando eu não entendi que era um diário? O diário, ele não tem uma introdução. Às vezes, algumas pessoas, estou iniciando meu diário, né? Mas um diário não tem uma introdução. Ele começa e ele nunca termina. A não ser que você faça, estou encerrando o diário, porque agora tenho 21 anos e está no momento para o diário. Né? Primeiro que isso não é verdade. O diário você pode ter a vida inteira, não é uma questão de idade. O diário não termina. Então, ele é desestruturado nessa escrita. Eu posso responder sobre a aula lá, que ela pode responder que a aula foi tumultuada, vamos colocar assim, ponto. Depois ela coloca assim, coloca um item, o professor falou demais. Daí passa, ela reflete, de repente ela vem, não, calma lá, mas os alunos perguntaram muito. Dali um pouco ela pensa bem, mas teve uma hora que todo mundo abriu o microfone. O pessoal não respeitou o espaço de fala do outro, e aí abriu o microfone junto. Ela vai fluindo essa reflexão. Ela não vai acontecer assim, e ela não precisa estruturar, né? Olha, a aula começou, porque a carta seria como? A aula começou às 19h10, o professor iniciou a aula falando isso, né? Eu tenho uma estrutura para escrita na carta. No diário, não. O diário é o que flui, certo? Então, o diário reflexivo, ele vai fazer o quê? Com que a pessoa comece a desenvolver essa percepção através do espelho, do espelhamento, certo? E aí as intervenções breves. Essa é o que eu utilizo mais com adolescentes. É muito legal fazer isso com adolescente. Você pega essas perguntas que estão aí, essas 5, e você vai usar uma pergunta por sessão. Gente, já teve vezes eu começar a sessão fazendo essa ferramenta, desenvolvendo essa ferramenta, e a sessão inteira ficar em cima desta pergunta. Porque daí eu aprofundo o quê? A questão da identidade, eu aprofundo a questão de onde ele vai, certo? Então ele vai ter 3 formas diferentes de usar na prática clínica. Roda de terapia, em grupo, isso não dá para fazer você, seu cliente. Dá para fazer roda de terapia com casal, porque nós somos em 3, então ele se torna, a gente brinca, não é uma roda, daí é um triângulo, enfim, né? Dá para fazer, né, com casal, dá para fazer com 3, com 4, com 5. Eu indico, é uma indicação, não é uma regra, deixar bem claro, né? A roda, né, de terapia aí, é aconselhável até 12 pessoas, na minha visão, no que eu vivi. Nós fizemos uma vez lá na clínica, quando a gente tinha clínica, essa mais ou menos, né, dessa forma, aonde o nome do projeto era De Volta para o Lar, certo? Como que funcionou esse De Volta para o Lar? Nós tínhamos 10 mulheres que faziam terapia conosco, certo? Nós dividimos elas em 2 grupos, né? Ficou 5 num grupo e 5 no outro. Essas mulheres, elas poderiam trazer alguém que fazia parte da vida delas. Poderia ser a filha, só mulheres, não podia ser homem. Elas tinham que trazer ou a filha, ou a mãe, ou a madrinha, a tia, alguém que fosse importante, que ela gostaria que estivesse ali. Elas respondiam um questionário de como era a infância dela, o que ela lembrava da infância. E a gente perguntava, né, se ela lembrava de pão caseiro, se ela comeu pão de queijo, como que era, ela tinha que contar mais ou menos. E a gente, nesse evento, a gente preparou uma mesa simples, não era uma mesa, porque a gente foi, eu gostava de tomar café, a gente reproduziu algumas coisas ali, e a gente tentou, claro que num grupo até deu muito certo, no outro nem tanto, que tinha umas coisas que a gente não sabia como fazia, a gente procurou trazer as memórias delas através do cheiro e da alimentação, ou seja, bolinho de chuva. Aqui o pessoal chama de cueca rasgada, outros chamam de orelha de padre, né? Bolinho não sei do que. Aqui o pessoal faz muito cuca, né? Cuca de goiabada, cuca de uva, cuca não sei do que. Pão caseiro, a gente conseguiu pão caseiro, para vocês terem uma ideia. Nesse momento, a gente entra nessa roda de terapia e aí a gente vai, as memórias estão fluindo. E por que tem alguém que conversa? Porque a conversa, ela polariza. As duas ficam conversando, e é um dos objetivos. De repente, a gente faz todo mundo trocar de lugar, já é, né, a técnica, e aí
sento lá e a gente começa a lançar perguntas direcionadas a esse processo do espelho. Gente, assim, foi uma das experiências incríveis. Fizemos a mesma técnica com homens, né? Não com chá, café. Nós fizemos uma comida, janta mesmo, foi um jantar, né? A gente fez arroz, feijão, bife, carne de panela, arroz, galinha lá esqueci o nome do negócio lá, galinhada, assim, né? Tudo que eles trouxeram. Dos homens, o projeto foi assim, foi bom, foi, mas não alcançou os objetivos. Porque esse espaço de fala para o homem, ele é muito limitado, ele é muito direto. A mulher não, a mulher ela vai trazendo informações, ela vai deixando fluir. E acaba que uma intervindo na outra, colaborando, eu também vivi isso, na minha também. Elas colaboram, tem uma colaboração nesse universo feminino do ânima muito maior que no universo do ânimos. Né? Elas têm as trocas, os homens eles só concordam, eu vivi isso, ponto. Nossa, eu nunca vi isso, nunca vivi isso. Nossa, eu nunca comi isso. Nossa, eu gosto disso. É direto. E aí o estímulo precisa ser diferente e vai trazer aí alguns prejuízos, certo? Vamos lá, entendemos como é. Vamos para a primeira pergunta. Quem poderia... Eu estou sem as perguntas aqui, tá? Quem que poderia ler a número 1 aí, por gentileza? Eu posso ler, professor? Por favor. Perdão. Identificação e imagem. Qual imagem de si mesmo você busca validar nos outros, em relacionamentos, redes sociais, trabalho? Essa imagem corresponde à sua experiência interna ou é uma idealização? Uma pergunta extremamente complexa. A gente vai colocar lá. Aí tem, se não me engano, eu coloquei objetivo com ela, né, Vivian? Ela tem objetivo embaixo. Sim. Okay? Quer que eu leia? Por favor. Investigar a distância entre o eu real e o eu idealizado, seguindo a noção lacaniana de alienação no estádio do espelho. Aqui, eu posso fragmentar essa. Eu achei até que eu tinha colocado da forma fragmentar, mas eu posso fragmentar essa pergunta, né? Fazer em várias perguntas ali. Eu posso começar fazendo só o início ali. Leia para mim só o início ali, até, se não me engano, mesmo, si mesmo. Qual a imagem de si mesmo? Qual imagem de si mesmo? Você busca, aí tem busca validar, né? Que aí já é a segunda parte, seria. Aí já é a segunda parte. Então, vejam bem. Quando eu pergunto assim, qual a imagem de si mesmo? Ou qual é a imagem que você tem de si mesmo? Aí eu vou, né, trabalhar com a pergunta ali. Eu já comecei a investigar esse processo do estágio do espelho. Alguém gostaria de responder essa pergunta? Uma pessoa apenas? Ninguém. Ninguém sabe qual é a imagem que tem de si mesmo? Eu sei. Vai lá. Bom, eu sou uma mulher de 51 anos que eu me considero uma pessoa forte, mas às vezes sou muito fragilizada por conta dos traumas que eu vivi. Mas eu sou resiliente e sou muito amável. Já começa a trazer o quê? Ela traz o quê? Primeiro, uma característica que não pode ser contestada, certo? Ela traz o quê? Uma questão temporal, ok? Eu sou uma mulher de, eu sou um homem de, né? Eu sou um homem de 50 anos, eu sou uma mulher de 30 anos, eu sou um homem baixo, eu sou um homem alto, eu sou uma pessoa magra, hoje nunca fala, mas às vezes aparece alguns corajosos. Imagem. Ela trouxe primeiro que uma questão de não questionamento. Depois ela vai falar o quê? Eu sou forte, mas ela vem com a justificativa. Aí como que nós podemos fazer uma análise da CELI no sentido de autoimagem? Eu vou analisar se ela está certa ou errada? Não, eu vou analisar
Primeiro, ela sorriu no momento. Vocês perceberam que ela deu um sorrisinho, assim, tipo, será que é isso mesmo? O que eu vou identificar? Como que eu vou colocar no meu prontuário? Estádio do espelho não vivido adequadamente. Quando a pessoa começa com um dado físico incontestável, então, a altura é incontestável. Ah, mas eu posso dizer que tem 1,70, mas eu tenho 80. Mas você não vai pegar lá uma questão e medir. A pessoa não vai. Você não vai contestar. Se ela falou o peso, a altura, não vai. É incontestável. Você não vai contestar isso. Agora, quando ela fala do emocional, aí eu posso contestar. Eu sou forte, né? Mas se viu que ela vem já com a dualidade. Eu sou forte, mas devido aos meus traumas, justificativa, eu também sou frágil. Não sei bem se é isso que ainda é exemplo. E aí, o que aconteceu? Eu tenho que investigar. Como que ela está vivendo isso? E isso a gente não vai falar para a pessoa. Por quê, gente? Quando a pessoa fala de si mesma, não pode questionar a pessoa, ok? Visão lacaniana. Eu não posso falar assim para ela, mas você é uma pessoa super falante, você tem uma eloquência. Eu estou questionando a autoidentidade dela. Nesta técnica eu não posso fazer isso. Nós vamos ter uma técnica que é a técnica do confronto, aonde eu faço ela refletir. Aqui não. Aqui ela está no processo da gente entender se esse estágio do espelho aconteceu de forma saudável ou não. Certo? Ok. Vivian, você pode continuar ali Vamos fazer a segunda, Posso. por favor. A segunda parte da mesma pergunta ou a segunda pergunta? A segunda parte da mesma pergunta. Você busca validar nos outros essa imagem? Aí tem entre parênteses, em relacionamentos, redes sociais, no trabalho. Isso você não fala. Quando está entre parênteses, você não fala. Se espera a pessoa Tá. responder. Tá? Quando tiver o protocolo entre parênteses, você faz a pergunta e espera. Se a pessoa tiver dificuldade, aí você fala o que está entre parênteses. Não, eu falei porque acho que os outros alunos aqui não estão com a. Pode não estar vendo, aí eu quis dizer o que tinha entre parênteses, mas eu sei que para a pessoa não fala do parênteses. E até para a gente frisar isso, né? Porque às vezes a gente passa despercebido, né? Sim. Alguém gostaria de responder isso agora? Ou a própria Celi, se ela se sentir confortável, eu não posso fazer isso também numa roda de terapia. A pessoa respondeu, você pode continuar respondendo? Eu não posso fazer, eu tenho que dar a abertura de novo. Lembra que lacaniano, ele não direciona na roda, ele deixa livre. Ah, mas e se ninguém responder? Vai para outra. Mas se ninguém responder de novo, aí responde você. A gente corre esse risco, que era o que acontecia com os homens, né? E aí vem uma oratória, linguagem, para você, falar, vocês estão num lugar seguro, vamos responder, Aí vem as estratégias suas, enquanto terapeuta, para movimentar o grupo, certo? Agora, o que eu falei para a Celisângela, agora para a Celi ali, você pode continuar respondendo se quiser, não faz no grupo, tá? Vou responder sim. Eu busco validação, sim, das outras pessoas, nos relacionamentos, no trabalho. Eu sempre quero ser boazinha, para eu me sentir amada. Eu sempre digo sim. Eu tenho aprendido muito esse processo do autoconhecimento com a psicanálise e confesso que foram 50 anos assim, né? E mudar de uma hora para outra não dá para mudar, mas eu estou em processo, né? Aprendendo a me posicionar. E se eu disser um não, tá tudo bem. Que é difícil, né? Você mudar todo um padrão de comportamento que foi da vida toda, né? Essa dependência emocional, né? Não tive amor de pai nem nada, então, assim, nem de marido por muitos anos. E aí, assim, por querer sempre agradar os outros, para me sentir validada, né? Para me sentir amada. É isso. Aí vocês perceberam que ela já responde a segunda parte ali. Pode ler de novo, Vivian, por gentileza? Peraí. Você busca validar nos outros. Entendeu? Ela respondeu que a validação está no outro, não nela. Ela deixa muito claro isso. O que acontece? Ela não consegue
se validar sozinha. Então, essa imagem que ela tem dela, ela está o quê? Distorcida. Essa identificação que ela tem, ela está assim, eu preciso da validação, porque se eu não tiver validação, aí você fala assim, nossa, mas ela tem que mudar isso. Pois é, só que é muito mais complexo do que a gente imagina. Que não é simples assim. Muitas vezes a gente se pune por isso, inclusive. Não se puniu já por isso, se ele tipo, ai, por que eu preciso da aprovação? Por que eu me sujeito a isso? Por que eu digo sim sempre? Por que eu abaixo? Você às vezes se pune por isso, porque é algo interno que não foi desenvolvido na primeira infância e você não aprendeu a desenvolver no decorrer da sua vida, certo? Aí vem lá, depois do ponto de interrogação, tem a última pergunta dentro dessa primeira ainda. Essa imagem corresponde à sua experiência interna ou é uma idealização? E agora? Né? Será que é realmente o que eu desejo? É realmente o outro que vive em mim aqui, o alter ego? Ou é uma idealização que eu busco o tempo inteiro, mas eu esqueço quem eu sou? Aí se leva a pessoa a refletir sobre isso. O que é um ser idealizado? Alguém sabe me dizer o que é um ser idealizado? Uma pessoa perfeita aos olhos dela mesma, de acordo com tudo que ela aprendeu, né? Acredito que vem muito aí o ambiente de onde ela cresceu, a família principalmente, e as outras pessoas. Doutor Adilson, Foi. rapidinho aqui, eu tenho muito essa idealização, eu quero ser sempre perfeitinha. Entendeu? Aí não Então, corresponde ao que você viveu, porque você teve perdas emocionais, você teve sofrimentos emocionais, e para você ser idealizada ou ser perfeita, vai ser muito difícil, porque você tem uma questão psicológica desequilibrada ou desestruturada. Aí você busca uma questão que é quase impossível se você não equilibrar o seu emocional. E aí você fica nessa questão da dependência emocional, no vai e volta, porque internamente você não consegue. Aí você precisa gastar uma energia enorme, você precisa trabalhar muito isso para você conseguir chegar próximo a essa idealização, porque você chega muito próximo, não chega? Você não consegue, não, eu venci, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu melhorei, eu avancei, mas aí você vai ver que a energia que você está gastando, misericórdia. Por quê? Porque não está equilibrado o lado emocional. Então, o que é o estágio do espelho? Ele vai falar, olha, eu olho e eu me vejo. Eu sei que eu tenho essa dificuldade e essa, mas eu também sei que eu tenho essa força e essa qualidade. Isso a idealização é algo que não é necessário, porque eu vou ser quem eu sou, ele vai acontecer no erro e no acerto, eu vou me tornar quem eu sou. Né? Aquela história, se tem uma coisa que eu sempre falei para as minhas filhas, quando elas erravam, ai, pai, perdão porque eu errei. Não precisa pedir perdão porque você errou. Eu quero que você assuma o seu erro, primeira coisa. E segundo, é, que você tente seguir de forma diferente, tente uma tentativa. Porque senão a gente busca esse ser, esse eu idealizado. Aí eu tenho que estar emocional equilibrado. Quando eu estou com o emocional equilibrado, a opinião do outro é a opinião do outro. Vocês já ouviram isso, né? É tão bom quando a gente chega nesse nível, a opinião do outro é só a opinião do outro. É fácil. Se alguém falar que é fácil, me dá receita. eu quero chegar nesse nível aí. A gente busca constantemente essa receita. Às vezes a gente consegue. Aí nós temos que pensar também nessa questão, quem é o outro? Porque algumas pessoas, para você, a opinião dele é só a opinião dele, mas para outras pessoas, você fala, não, essa pessoa, ela precisa ter uma visão melhor aí da gente, né? Essa questão, ela é subjetiva também, né? Ela colocou, tem situações que é mais fáceis, super fácil, outras não. Agora, para algumas pessoas, quando eles estão desequilibrados, sempre. Você sabe uma coisa que me estressa bastante? É quando você entra em conflito com alguém, você entra no embate e a pessoa, ela deixa você no vácuo. Ela sai, ela bloqueia, ela some. Gente, cadê a maturidade dessa pessoa? Fica ali, não fala nada, mas permanece, espera, não toma atitude.
Sabe essa maturidade, essa infantilidade, essa questão que... Mas não é a pessoa, é o emocional dela que está abalado, que mexeu com ela, que ela não teve argumentos suficientes para discutir. Isso não é um problema, mas eu preciso me analisar e eu não tenho argumento suficiente, gente. E às vezes eu nem quero ter argumento, porque tem isso também. Tem discussões que às vezes não vale a pena e eu não quero argumentar, simples assim. Mas permaneça. Eu só vou desenvolver a maturidade se eu, às vezes, engole um sapo grande. É necessário, gente. É necessário para eu desenvolver essa autoidentidade. Agora, pessoas mimadas, a primeira atitude que ela faz é virar as costas para você, sair do grupo, falar que não quer mais. Ah, eu amo você, mas eu tô longe. Ah, eu torço para você, eu oro para você. Aí vem uma coisa que o pessoal fala aqui, né? A fé sem obras é morta. Não ore, faça. Entende? E ela não está sem paciência, como a Júlia colocou, com a situação, ela está com ela, porque ela fala, eu não gosto, essas pessoas falam demais, essa pessoa aqui. E aí ela entra numa guerra dessa idealização, porque ela precisa ser vista como a perfeita, o perfeito, a pessoa que entende. Aí se você diverge, você entra num conflito, aí você continua argumentando e ela vai perdendo, ela sai. Ela sai. Eu lembro que teve uma discussão uma vez na faculdade que uma professora começou a discutir comigo. Aí eu falei, professora, não vale a pena discutir com você. Eu virei as costas, saí. Eu me senti tão mal depois por isso. Eu falei, poderia ter acabado com essa professora no argumento, mas por que eu me senti tão mal? Porque a humilhação foi muito grande eu virar as costas e sair. Dela. Né? Como que diz, não vale a pena. E isso é muito complexo. Né? Ela nunca mais falou comigo, né? Não sei se foi por causa disso, mas ela nunca mais falou. E a gente era colega de trabalho, a gente se via 2 vezes por semana, pelo menos, na faculdade. Nós tínhamos um intervalo no mesmo horário, inclusive. Entende? Infantilidade. Nós precisamos entender, porque às vezes eu estar aqui, eu paro, por isso que é bom a câmera ligada. Por que é bom a câmera ligada? Quando eu estou falando, eu estou percebendo. Né? Ó. Você já viram alguns alunos fazendo isso? Aquela coisa aqui, ó. Ontem nem o lápis eu consegui morder, não consegui nem quebrar a caneta. Por que eu não quebrei a caneta ontem? Alguém sabe me dizer? Sequestro da amígdala neural. Mas não foi só a amígdala, o senhor foi sequestrado inteiro ontem. Gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu desliguei aqui, mas não desliguei, eu não conseguia levantar. Eu fiquei 15 minutos aqui. E graças a Deus a Silmara estava em supervisão. Depois ela viu algum movimento, ela falou só um pouquinho. Preciso resolver o negócio. Ela já acionou a Isabela. Preciso contar uma coisa para vocês, que bonitinho. Eu vou contar uma fofoca. A Isabela falou, pai, amanhã o senhor não vai fazer o grupo de estudos. Assim, não vai. Eu vou abrir esse grupo de estudos e eu vou conversar com o pessoal. Eu falei, como assim? Ela falou, pai, que falta de maturidade. Eu tô no 2º ano de psicologia. Como assim? Você deu uma aula sobre autoidentidade e as pessoas fazem isso? Em que nível que elas estão? Quantos anos essas pessoas têm? Eu falei, filha, calma, respira. Ela falou, não, o que é isso? Eu vou entrar nesse grupo aí. Tá pensando o quê? Vamos estudar. Não é Lacan que você está estudando? Deixa eu pegar uns textos de Lacan aqui. Não é. E daí ela falou, eu vou. Aí eu falei, não. Levantei, a Luísa chegou aqui em casa hoje, 6 horas da manhã, essa abençoada. Ela vai viajar, né? E aí ela veio aqui buscar não sei o quê. E a Sofia, ela toca horror, né? Todo mundo acordado já. Eu já tava mais do pessoal. Aí a Isabela, pai, eu vou fazer. Claro que não, né? Imagine a Isabela abrindo o grupo aqui com vocês. Bom dia, eu queria falar com vocês. Não estou feliz com o que aconteceu.